Quero agradecer aí o convite da Altibelo e também a presença de todos vocês. Para mim é sempre um prazer estar aqui conversando com pessoas interessadas nesse ramo de proteção de dados pessoais. É, para mim, um grande prazer saber que tem tanta gente assim trabalhando sobre o tema, tanta gente querendo estudar, tanta gente aplicada, tanta gente interessante. E é disso que nós precisamos no Brasil. Eu sempre digo que a proteção de dados é um trabalho coletivo, porque simplesmente, por um lado, duas cabeças pensam melhor do que uma sempre, e, por outro lado, simplesmente pelo fato de que a proteção de dados pessoais é um direito em construção, tá? Que seja na Europa, a prova disso é o tema que nós vamos falar hoje em dia, né, sobre os cookies, a deliberação da CNIL, e principalmente no Brasil, onde está ainda se esboçando o início de direito de proteção de dados pessoais, no sentido próprio do termo. Tá? Embora haja no Brasil diversas leis esparsas que versem sobre a proteção de dados pessoais, todos nós aguardamos a entrada em vigor da LGPD, que o Fernando vai nos dar aí o dia exato que ela vai entrar em vigor, né, Fernando? De $1 milhão. Mas, bom, todos nós aguardamos aí a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados e, com ela, todo o arcabouço que vai sendo construído para nos dar aí uma ideia de como, de fato, gerir os problemas do dia a dia relacionados à proteção de dados pessoais daqueles que estão aí no frontline operacional. Bom, eu só algumas palavras aí sobre, de fato, o meu trabalho, tá? Eu sou advogado, eu trabalho entre a Europa e o Brasil há exatos 20 anos, Fernando. Está aí a resposta da sua pergunta. Eu sou inscrito na Ordem dos Advogados de Paris, sou inscrito na Ordem dos Advogados de Lisboa e na Ordem de São Paulo e algumas outras em outros estados. Então, por esse fato, tá? Nós temos um escritório em Paris, e por estar em Paris em 2018, também, né, eu estava antes disso, nós participamos ativamente da entrada em vigor do GDPR, tá? O Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Eu imagino que todos que estejam aqui nos assistindo já tenham ouvido falar disso, que veio a revogar e modernizar uma diretiva anterior, uma diretiva de 95, que já existia na Europa, que disciplinava a proteção dos dados pessoais, mas que, no entanto, não estava preparado para o mundo no qual nós vivemos atualmente, que é um mundo baseado em Big Data e dados não estruturados e uma profusão de telefones celulares que ainda estavam nos seus primeiros passos em 95, quando a diretiva foi editada. Bom, o Fernando me solicitou que eu comentasse algumas coisas sobre a decisão da CNIL, sobre, na verdade, a decisão do Conselho de Estado francês, que sancionou a CNIL por sua deliberação sobre os cookies. Então, eu vou só voltar aqui um pouquinho nesse conceito. Fernando, talvez sobre o próprio noção de cookie, talvez seja interessante você aí dar uma palavrinha só para a gente posicionar, porque normalmente o perfil daqueles que trabalham com privacidade, você tem, certo, pessoas que são especialistas em segurança da informação, mas você também tem outros que são juristas, ou compliance, ou técnicos que, de fato, não têm todo esse conhecimento técnico que é difícil de obter. Sim, com certeza. Bom, colocando de uma forma bem simples, o cookie ele é um arquivinho texto que é colocado, quando você entra no site, o site coloca no seu browser, um local especial no seu browser para isso. Ele coloca ali no seu Chrome, no Edge, no Firefox, Opera, todos eles aceitam cookies. E aquele texto, ele te identifica para o site. Então o site sabe, olha, esta pessoa entrou aqui hoje e olhou aqui uma calça jeans. Olhou um CD, são 50 anos do Sgt. Pepper's dos Beatles. Então, quando você volta naquele site, ele identifica aquele cookie e fala, essa pessoa aqui já esteve aqui antes, 10 dias atrás, e olhou
a edição de 50 anos do Sgt. Pepper. Então, agora saiu uma edição aqui especial, né, remasterizada do Abbey Road dos Beatles. Vamos oferecer esse produto. Isso é uma das funcionalidades que o cookie tem. O cookie, no começo, ele tinha até senha. Alguns cookies, as pessoas colocavam assim, o nome do usuário, a senha do usuário. Hoje em dia não se faz mais isso por questão de segurança, né? Em alguns sites muito antigos, talvez você ache isso. Mas você pode, o que acontece? O site pode colocar qualquer coisa nesse arquivo texto para te marcar. Ele é uma etiqueta, ele te marcou ali. Falou, olha, esse cara esteve aqui. Ele é o sujeito 154-168-3547. Aí ele olha no banco de dados dele e vê 154-168-3547 olhou o disco do Sgt. Pepper's 10 dias atrás. Vou oferecer para ele o disco do Abbey Road dos Beatles. Então você tem essa... É um tipo de identificação indireta, né, assim, na melhor das hipóteses, que você tem em relação que o site tem em relação a você. E existe, né, na GDPR, se não me engano, não considerando, né, num 30, a questão que fala, que exemplifica como identificador indireto o cookie. Né, a palavra cookie eu não achei diretamente na GDPR, mas existe lá nos recitals, né, em inglês. Em português, as pessoas falam considerando alguma outra coisa assim. Então, lá no recital 30, ele fala que o cookie é um identificador indireto. Isso fez com que todos os sites se movessem para colocar uma barra, né, no qual o cliente, antes dele, então assim, na hora que ele entra no site, aparece a barra, antes dele navegar pelo site, ele tem que aceitar aqueles cookies. Ou aceitar todos os cookies, ou selecionar quais cookies ele aceita. Né? Alguns cookies de conexão são obrigatórios, porque o cookie serve também para falar o seguinte: Fernando pôs o Sgt. Pepper's no carrinho. Se eu for lá e pegar o Abbey Road, colocar no carrinho, o que vai acontecer? Se ele não tiver esse cookie, ele não vai saber que eu sou a mesma pessoa que colocou os dois discos. Então ele precisa desse cookie obrigatório para manter uma conexão, sabendo, olha, é a mesma pessoa que comprou um disco e está comprando outro. Então, assim, você não precisa fazer compras, né? Esse cookie ele serve para você conseguir manter uma sessão no site. Então existe o cookie técnico que mantém a sessão, o cookie que te identifica, né? E o cookie que te rastreia. Por exemplo, quantas pessoas acessaram o site hoje? Quantas dessas pessoas, quantas acessaram pela primeira vez? Quantas vieram já de volta? Bom, espero não ter me lastrado e ter sido um pouco conseguido passar a ideia, né, do cookie que é. Ele é um arquivo texto no qual o site te marca para a finalidade que ele deseja. Manter sessão, manter com o carrinho, identificar quem chegou ou identificar o que você procurou nesse site anteriormente. Por favor, Fernando. Perfeito, Fernando. Muito obrigado aí pelos seus conhecimentos técnicos de segurança da informação. Sempre bom ouvir uma pessoa com conhecimento amplo como o seu na matéria, que vai saber seguramente explicar esses aspectos técnicos muito melhor do que eu. Bom, então, dentro desse contexto, eu preciso só umas pequenas palavrinhas sobre os atores envolvidos nessa decisão. A primeira coisa, o fato em si. Tá? O fato em si é que a CNIL, que é o regulador de proteção de dados francês, seria o que a NPD será no Brasil, publicou uma diretriz, linhas diretrizes sobre cookies, tá? O que deve ser implementado pelos operadores no momento de colocar um cookie. E dentro dessas diretrizes, que existem vários pontos, dentre elas, vários elementos sobre consentimento, como deve ser o consentimento, que deve ser explícito, que ele tem que ser facilmente dado, quanto facilmente retirado, e etc, etc, etc. E um ponto específico versava sobre os cookie walls. Cookie walls consiste na prática, como o próprio nome em inglês diz, uma parede na qual, se você não consentir com aqueles cookies, você simplesmente não consegue acessar o serviço. Tá? Ou seja, ou você consente e navega no site ou no serviço, o que seja, ou você simplesmente não navega porque existe a parede, o cookie wall, te impedindo de fazê-lo. Pois bem, a CNIL, ela, esse
essa norma, essa deliberação, foi contestada por várias associações profissionais, são associações relacionadas essencialmente ao marketing, publicidade online, a associações de comércio de varejo e etc., que foram ao Conselho de Estado francês, que é um órgão, vou falar algumas palavrinhas sobre isso, para dizer que essa deliberação era ilegal. Não especificamente sobre esse ponto do cookie wall, mas sobre todas as deliberações, todas as regras que ela impunha para o cookie. Ok? Bom, isso é sobre o fato. E o Conselho de Estado deliberou que as demais disposições sobre o cookies colocadas pela CNIL eram adequadas, exceto essa sobre o cookie wall. Agora, isso é só para te dar uma noção do fato. Agora vamos entrar um pouquinho nos atores. Primeiro, o Conselho de Estado. Quem é o Conselho de Estado francês que disse que isso era ilegal? O Conselho de Estado francês é a maior autoridade francesa em matéria de contencioso administrativo. Tá? Para os juristas ou não juristas, a França ela tem a atipicidade de ter dois judiciários distintos. Tá? Um judiciário para as atividades normais do cidadão, contencioso de locação, comercial, o que seja, e uma jurisdição específica para os atos do Estado ou atos revestidos do que os franceses chamam de puissance publique, que, por exemplo, um concessionário no exercício de um contrato de concessão, ele não está ali se autorrepresentando, mas se ele está representando o Estado na qualidade de concessionário, então, quando ele toma uma determinada decisão, essa decisão ela é contestável perante a jurisdição administrativa. Tá? Então, isso é um pouco complexo, é típico da organização judiciária francesa e dá margem a bastante dúvida, várias jurisprudências sobre, notadamente, conflito de competência, quem que de fato é competente para julgar isso, houve puissance publique nesse ato ou não houve, então, etc. Aí você tem um outro tribunal que decide exatamente esses litígios de competência. Bom, nesse caso, não há litígio de competência, tá? Simplesmente foi um ato, uma deliberação da CNIL, agindo na qualidade de Estado, então ela é contestada devante a jurisdição administrativa. Uma outra particularidade da jurisdição francesa é que as agências reguladoras, e a CNIL nada mais é do que uma agência reguladora de dados pessoais, quando os seus atos são contestados, eles são contestados perante o Tribunal Superior. Tá? Já se pressupõe que a CNIL detém uma autoridade mais ou menos equivalente, tecnicamente não é exatamente isso não, tá? Mas eu vou te passar a ideia do que está por trás, que é uma decisão tomada por uma autoridade reguladora, uma agência reguladora, ela deve ser contestada perante um tribunal porque ela já tem mais ou menos força de um julgamento de primeira instância. Enquanto que no Brasil, você contesta uma decisão de uma agência reguladora junto à primeira instância, e depois vai para o tribunal, e depois vai subindo para os outros tribunais. Então, na França já existe essa supressão da primeira instância de uma certa forma. Ou seja, nesse caso, o Conselho de Estado foi competente para deliberar sobre as normas, os regulamentos da CNIL, da Agência Reguladora de Proteção de Dados. Então, esse é o ator, o tribunal que sancionou, que disse: CNIL, a sua diretriz para os cookies não está correta, ok? Então, ponto. CNIL, vamos voltar, o outro ator desse fato. Conforme mencionado precedentemente, ele é o regulador de proteção de dados francês. É um dos mais ativos da Europa. Eu, particularmente, bom, a CNIL faz parte ainda da minha atuação, da minha história, da minha formação. Eu tenho uma proximidade entre se é que pode-se falar essa palavra, com a CNIL. Eu tenho muito mais familiaridade, efetivamente, com as diretrizes que são feitas da CNIL. Aqui na Europa, nós temos praticamente 3 agências reguladoras que são fortes e respeitadas, em que as pessoas, de fato,
prestam atenção, porque pode vir coisa grande lá de dentro e coisa sólida, sobretudo. Tá? Nós temos a CNIL, que foi quem, inclusive, multou o Google, aí, 50 milhões de euros, uma das maiores multas dadas na Europa. Nós temos a ICO, que é a autoridade inglesa, que agora deixou de ser autoridade europeia, e tem a autoridade espanhola, que também tem uma fama de aplicar sanções relativamente pesadas. Tá? Nós temos, claro, várias outras, a alemã, que também é muito boa, tem várias e várias autoridades. Mas, bom, essas são, se eu posso dizer, as principais. A CNIL, só para situar você, ela é composta por 18 membros. Tá? Fazendo um paralelo com a nossa ANPD terá 5 diretores, incluído o diretor-presidente. A CNIL é composta por 18 membros e a composição dessa autoridade ela é bem curiosa, porque você tem alguns parlamentares, você tem alguns juízes de tribunais superiores, você tem alguns funcionários de públicos de carreira, você tem alguns representantes do Conselho Econômico e Social, você tem uma certa pluralidade de representação dentro do Conselho da CNIL, que supostamente retrata uma parcela expressiva da população. Bom, então esses são os atores implicados nessa decisão. Qual é a particularidade, a dificuldade do que está acontecendo? Eu gosto dessa decisão porque ela mostra perfeitamente que até na Europa o direito da proteção dos dados pessoais está em plena construção. Tá? As pessoas no Brasil se fazem muita ilusão sobre o que acontece na Europa. Acho que, poxa, na Europa está tudo certinho, já tem o GDPR há muito tempo, já sabe tudo. E não, mesmo na Europa o tema é novo, o tema ainda muda bastante. Eu vou te ilustrar o caso dessa decisão. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto. A CNIL colocou várias normas sobre o consentimento. É cookie, tem que ter o consentimento. Okay? Então, e aí ele coloca as formas como esse consentimento deve ser dado, que ele deve ser inequívoco, conforme eu mencionei, que ele pode ser retirado a qualquer momento, que você tem que saber para cada finalidade dos cookies, você deve ter tido a possibilidade de acessar alguns sites em que eu não sou um curioso do tema, então cada vez que eu acesso um site tem lá cookie aceita ou rejeita, eu vou lá quero configurar os cookies, quero ver o que tem por trás, tá? Só a título de curiosidade. Eu recomendo vocês fazer isso também, porque é bem interessante, sobretudo sites europeus, por óbvio, onde tudo isso já está um pouco mais desenvolvido. E você tem até a lista dos operadores que instalam os cookies no seu computador e você seleciona ou deseleciona cada um deles. É uma lista impossível de identificar, digamos, para quê e por quem. Tem lá ABC Comunicações, o outro Tecno não sei o quê, são nomes, né, de empresas de tecnologia, mas você tem a possibilidade de ir lá e escolher desselecionar cada um deles, ou selecionar para quem você quer, quem não quer. É bem interessante o processo. Bom, e dentro dessas linhas diretrizes, a CNIL determina que nesse processo de consentimento não pode haver um risco, uma sanção, a palavra não é essa, não é risco, não é sanção, é uma consequência, isso, é essa a palavra. Uma consequência demasiadamente excessiva para o usuário, caso ele não dê o seu consentimento. Então, o cookie wall, ele é interpretado como sendo uma consequência demasiadamente excessiva, uma vez que ele impede o internauta de simplesmente continuar sua navegação. Então, nesse contexto, presumiu-se que o cookie wall é algo extremamente danoso, uma consequência exacerbada em relação à ausência de consentimento, e que isso não era possível. Bom, aí agora vem a beleza do que ocorreu. Isso, por óbvio, quando o Conselho de Estado deu essa decisão, que é uma decisão recentíssima, hein? Tem poucos dias essa decisão, 2 semanas, né, Fernanda? Salvo erro da minha parte.
Logo saiu nos jornais franceses, né, as pessoas falando, poxa, agora não necessita mais do seu consentimento, os operadores podem impor os cookies para você navegar no site. O Conselho de Estado ele sancionou as práticas da CNIL, que empurrava longe demais essas interpretações de necessidade de consentimento, agora é liberdade. Não falaram com essas palavras, mas o que tinha por trás era quase um oba-oba. Tá? Agora todo mundo pode tudo, ele foi sancionado, etc. E, na verdade, não tem nada disso. Tá? O que vem, a beleza ou a polêmica da situação, ela vem por dois aspectos. Primeiro, o que o Conselho de Estado sancionou foi a forma na qual a CNIL colocou essa imposição sobre os cookies. Porque isso é uma diretriz sobre a aplicação dos cookies. Uma diretriz, para aqueles que são juristas ou advogados, por favor, me perdoem, mas aos que não são, eu tenho que explicar aqui um pouquinho melhor. Uma diretriz para um ente regulador nada mais é do que um instrumento que eles chamam de soft law, de direito macio, de direito flexível. Tá? Ele não tem uma força normativa específica. Tá? Ele diz a interpretação da autoridade sobre aquele tema ou sobre, eventualmente, como ela interpreta uma lei e etc. Ou seja, a CNIL não disse que a prática em si de vedar os cookie walls consiste em uma prática incorreta ou ilegal. A única coisa que o Conselho de Estado diz é que essa vedação, como foi colocada na diretriz, não pode ser veiculada por meio de um instrumento de soft law, por uma diretriz. Ponto. Tá? Ou seja, teoricamente, essa mesma restrição, caso fosse colocada em outro instrumento normativo, ou talvez uma resolução, ou talvez aí por óbvio, né, a gente já sai um pouco do escopo de ação da CNIL, mas o equivalente a um decreto ou alguma outra coisa, ela poderia, talvez, a gente não sabe, isso não foi trazido ao conhecimento do juiz, mas ela poderia eventualmente ser aprovada. Então, primeiro ponto sobre essa decisão diz respeito exclusivamente à forma na qual essa interdição foi veiculada, ou seja, por meio desse instrumento de soft law, que, por sinal, para aqueles que trabalham com regulação, é o instrumento, por natureza, de uma agência reguladora. Tá? Quanto mais ele trabalha por meio do soft law, de diretrizes, de incentivos, etc., pelo menos na minha parca visão, melhor, mais adequado a qualquer instrumento de regulação, uma vez que as circunstâncias mudam muito rapidamente. Bom, feito isso, não se pode dizer, e já há discussão sobre isso aqui na Europa, que não se pode implementar um cookie wall. Tá? Por exemplo, pode ser que na aplicação de um caso concreto, caso a CNIL sancione alguém em função de um cookie wall e essa sanção seja objeto de contestação junto ao Conselho de Estado, aí sim nós veríamos se o princípio do cookie wall é de fato proibido ou não. O que foi sancionado pelo Conselho de Estado não foi o princípio, e sim a forma na qual, o veículo na qual ele foi veiculado. Então, primeiro ponto, detalhe técnico importante, fazer só um pequeno parênteses, um paralelo, aí, Fernando, e nós estaremos sujeitos a várias situações como essa no Brasil, né? Uma vez que nós teríamos também ou regulamentos, ou interpretações, ou diretrizes, ou vários instrumentos de soft law também pela ANPD. Um outro aspecto curioso dessa decisão, um outro detalhe técnico relevante e dos mais relevantes, para te falar a verdade, consiste no fato de que essa interpretação sobre os cookie walls, ela não é da CNIL. A CNIL nada mais fez do que citar uma interpretação do
European Data Protection Board, o Comitê Europeu da Proteção dos Dados. Quem é o Comitê Europeu da Proteção dos Dados? Há um grupo em direito de proteção dos dados europeus que trata de GDPR, que consiste em todas as agências reguladoras de proteção de dados da Europa, mais a própria agência da Europa, tá? Que se reúnem e que formam esse European Data Protection Board. Okay? Isso, antigamente, era chamado de G29, talvez vocês possam encontrar isso em alguma literatura sobre direito comunitário europeu, sobre proteção de dados, sobre GDPR. Para aqueles que estão me ouvindo, faço só um parêntese. Qualquer pessoa que queira trabalhar com proteção de dados no Brasil deve obrigatoriamente, na minha opinião modesta, estudar direito europeu. A GDPR é, de fato, a fonte de inspiração de vários aspectos da LGPD e a maior fonte de doutrina sobre o tema na Europa, por óbvio, no mundo, desculpa. E por óbvio, tem que ser adaptado para o ambiente brasileiro, porque a lei não é a mesma. Mas, bom, as linhas de reflexão são muito úteis para que vocês possam evoluir um pouco, adentrar um pouco mais nesse tema no Brasil. Bom, feito esse parênteses, então, o antigo G29, que chama European Data Protection Board, ele tem essa mesma interpretação nas suas próprias diretrizes e guidelines. Tá? Ou seja, a CNIL, quando adotou isso na sua própria diretriz, ela falou, segundo a interpretação do European Data Protection Board, que não as faço minha para fins desse negócio, simplesmente citando, é assim, 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 não se pode copiar, etc, etc. Ou seja, criou-se uma situação um pouco paradoxal, ligada à dificuldade de competência dentro da União Europeia, porque o Conselho de Estado sancionou uma regra que, teoricamente, era oriunda da própria CNIL, da Autoridade Nacional, em função da fragilidade do veículo na qual ela foi veiculada, só que, a nível europeu, no qual o Conselho de Estado não tem competência para julgar, nós temos um organismo supranacional equivalente a essa autoridade de proteção de dados, ou pelo menos para fins de orientação geral dos temas sobre a matéria, que ela, por um instrumento muito similar, que também é uma diretriz sobre a interpretação disso e daquilo, ela tem esse mesmo entendimento. Ou seja, na minha leitura, Fernando, essa decisão do Conselho de Estado, embora tenha feito bastante barulho, tá? E aqueles que são estudiosos do tema aí, como você, por exemplo, ficaram sabendo, não é tanta gente sabendo que se interessa sobre isso. Nesse sentido, eu parabenizo você aí pelo seu espírito inquisitivo, mas eu acredito que se trata mais de uma decisão sobre a forma do que sobre o fundo, tá? De forma que eu não acredito que isso vá modificar substancialmente a forma como os cookies devem ser coletados dentro da Europa. Essa é a minha opinião sobre o tema. Fernando, eu me sinto assim feliz, muito obrigado pelas considerações. Eu me sinto super feliz de ter te chamado para essa aí, porque você deu uma aula aqui em relação a tudo, do CNIL, da forma como uma coisa funciona. Eu queria assim, aproveitar, fazer algumas perguntas bem objetivas, né, até para aproveitar o seu conhecimento, que como a gente veiculou falando sobre essa questão, sobre essa decisão, e sobre a polêmica que gerou, mas eu sabia que viria muita coisa por trás disso, né? Até as questões, né, do que é a EDPB, o CNIL, o próprio. E à medida que você foi falando, eu fui notando algumas coisas aqui, né, que já algumas coisas que eu me lembrei. Né, o G29, o WP29, a pessoa escrevia muita coisa com o nome de Work Party, né, 29. Ele mudou para a EDPB assim que entrou a GDPR, né? Ao contrário do que aconteceu no Brasil a gente não tinha nada, né? Tudo era escuridão, tudo era trevas, e apareceu o LGPD. Né? A gente não tinha uma coisa, uma diretiva igual a DPD de 95, né? Mas as pessoas
Eu lembro de ter estudado a DPD até para um treinamento que a gente tinha aqui de segurança da informação avançada, que falava sobre privacidade e falava sobre a DPD. Então, já tem uns 10 anos que eu conheço a DPD, e a coisa que me impressionava, quando eu via falar em autoridade, eu acho que não tinha o nome de DPO, não era, não sei explicitamente, mas como você está há 20 anos, vou aproveitar esse conhecimento. Assim, existia a figura de uma pessoa que representava empresas junto à autoridade, existiam autoridades, existia o WP29, ou seja, na Europa, a coisa não foi igual no Brasil, que assim, Fiat Lux, né? Tipo assim, cara, começa tudo agora, né? Faça-se a luz e vamos criar uma LGPD, uma autoridade, um DPO, uma coisa. Isso aí vem um processo aí de 25 anos, né? Que isso tem acontecendo desde da DPD. E, inclusive, uma coisa também que uma vez me falaram, que a Alemanha tem várias autoridades, se não me engano 15, né? Acho que os países não têm uma só autoridade, né? Isso é uma primeira pergunta que acho que algumas dúvidas, como que você está aí há bastante tempo, você pode tirar para a gente. Essa questão assim, essas autoridades elas já existiam dentro da DPD, existiam esse oficial, existe o WP, né, a gente já falou assim, já existe mais de uma para o país. Como é que para esclarecer as pessoas, trazer uma informação interessante aí para todo mundo sobre isso? Ótimo, Fernando, com prazer. Bom, de fato, como você mencionou, a história da proteção de dados na Europa era muito mais antiga do que o GDPR. O GDPR ele só fez, digamos, modernizar e tornar mais efetiva uma legislação que já existia anteriormente, tá? Que era a Diretiva de 95, que, por sua vez, também veio implementar a nível europeu, ou tentar uniformizar o que há em vários países sobre a proteção de dados. A Lei de Proteção de Dados da França ela data de 1978. Tá? A lei da Alemanha foi a primeira, data de 1977. Ou seja, existe um histórico já de evolução de proteção de dados pessoais dentro da Europa que culminou com o GDPR. Por que o GDPR, então? Por que ninguém ouvia falar disso antes do GDPR? Bom, eu ouvia falar disso porque eu estava na Europa atendendo empresas que tinham fluxo internacional de dados. Então, eu, na qualidade de advogado, tinha que... eu solicitei autorizações para a CNIL já naquela época, antes do GDPR. A CNIL já existia. A própria CNIL foi criada em 78, junto com a lei de 1978, tá? Para dar uma noção um pouco da antiguidade das coisas. Então, eu, na minha prática, eu já solicitei autorizações para a CNIL para empresas brasileiras que estavam implantadas na Europa e que necessitavam transitar fluxos de dados pessoais entre um e outro. Tá? Agora, era muito marginal por dois motivos. O que o GDPR veio inovar e deu esse boom e todo mundo começou a falar do GDPR? Por uma simples razão: extraterritorialidade. Porque a partir do GDPR, você pode sancionar qualquer empresa que vise o mercado europeu, ainda que ela esteja, entre aspas, nos Estados Unidos, na Califórnia, e voilà, seja uma Google da vida e etc., em que antigamente tem até uma decisão interessante antes do advento do GDPR, tem uma decisão interessante nesse Costeja, decisão Costeja bem interessante, porque o Google foi reconhecido como responsável de tratamento equivalente como controlador, ainda que ele estivesse na Califórnia, porque ele tinha uma atividade comercial na Europa. O Google falou: não, eu não sou controlador, não estou na Europa, quem está na Europa é só minha atividade, que a Google publicidade, ela só vende publicidade. Quem trata esse dado, ele não está aqui, ele está lá nos Estados Unidos. Então, teve essa decisão interessante que considerou que essa empresa era um controlador, ainda que a operação fisicamente não estivesse na Europa, mas porque ele tinha uma entidade lá que tirava benefício direto dessa atividade de tratamento de dados. Tá? Bom, isso com o GDPR já não tem mais sentido, porque isso foi antes do GDPR que a gente tinha essa questão: se aplica, não se aplica, para onde, qual que é a extraterritorialidade e tal. Então, o GDPR ele veio modernizar, e por óbvio também, isso é um fator que não pode ser negligenciado. Ele aumentou consideravelmente o valor das multas. Tá? As multas que eu via antes da entrada em vigor do GDPR era multa de 3 mil euros, era multa de 5 mil, 50 mil euros. Acho que foi a multa mais cara que eu já tinha visto, era 50 mil euros. 50 mil euros, um operador de um tamanho razoável, ele simplesmente coloca no budget como perda e pronto. Ele não vai
perder tempo, dinheiro, recurso para se adaptar a um tratamento de dado pessoal. Era mais fácil pagar a multa do que obedecer. E com o GDPR, não, a coisa mudou de figura, né? Você pode aumentar substancialmente o valor da multa, atingindo até o faturamento mundial do grupo, ou seja, o pessoal falou, opa, peraí, essa territorialidade, faturamento importante, tá? Multa pesada, vamos prestar atenção, vamos entender o que é, vamos tentar nos tornar compliant com essa lei. Bom, nesse contexto nós temos então todas essas autoridades na Europa, né? Cada país tem o seu. Na Alemanha, como você mencionou, de fato, em função da estruturação federativa da Alemanha, as suas regiões têm agências distintas, né? Têm autoridades distintas. Inclusive, eu li uma notícia ontem, por coincidência, bem interessante, que uma autoridade alemã, não me lembro qual delas, sancionou um policial, pela primeira vez, com uma multa de 1.400 euros, porque ele usou um dado pessoal para acho que ele comercializou um dado pessoal, ele fez alguma coisa que não deveria com um dado pessoal. Tá? Ou seja, você sancionar um policial que representa, entre aspas, um poder sancionador do Estado por mau uso do dado pessoal, é uma coisa super interessante do ponto de vista da fronteira, né? da ultrapassagem das fronteiras, da evolução que o tema tem. E, por óbvio, cada uma dessas agências não se pode dizer, de forma alguma, que elas interpretam o GDPR exatamente da mesma forma. Muito embora o GDPR tenha substituído a Diretiva de 95 para que seja interpretado da mesma forma. Por isso que ele é um regulamento e não uma diretiva. Tá? Para que ele seja, em direito comunitário europeu, interpretado da mesma forma por todos. Mas o GDPR ele não é, digamos, ele não é totalitário. Ele deixa uma determinada margem de segurança para os estados para legislar sobre pontos específicos sobre o tratamento de dados. Posso te dar uns 2, 3 exemplos aqui, talvez tenha até mais, aqui eu não lembro. Por exemplo, dados referentes à saúde, tá? Dados referentes à ação repressora do Estado, tá? Dados de condenações penais ou que seja, etc., como os estados que legislam, dados sobre a morte digital, sucessão digital, etc., faz parte dentro dessas lacunas, margens de liberdade deixadas pelo GDPR para as legislações locais. Então, para tentar coordenar um pouco a interpretação do restante, que as agências se uniram em torno desse G29. O G29, na verdade, o nome faz menção ao artigo 29 da diretiva, Fernando. Ou do GDPR, tá? Agora estou em dúvida aqui agora. Mas faz menção ao artigo 29. Por isso que ele foi chamado G29. As pessoas até acham que era grupo de 29, porque tinham 29 agências e etc. E tal. Não. Mas era da diretiva, né? Porque quando entrou a GDPR, já mudou de nome. Pois é, então é isso aí. Faz menção ao 29 Work Party. Ao artigo 29 da diretiva, por isso que ele é chamado G29. Então, ótimo. Não, excelente, assim, Fernando. Agora, aproveitando só um pouquinho aqui, para a gente não extrapolar também um pouco, você falou uma coisa interessante sobre o consentimento. Eu vejo uma coisa muito interessante do consentimento, duas coisas, na verdade. Que alguns artigos, eu vi essa informação, até não pesquisei muito, que algumas pesquisas dizem que o cidadão europeu comum está se sentindo um pouco incomodado em ter que dar consentimento em tudo, em ter que fazer em ter que ficar toda hora dando consentimento. É que realmente, assim, aquela questão da consciência sobre a privacidade, né? Isso eu tive um evento da Isaac em Chicago, 2018, que a gente estava, que eu procurei, já antes de acabar de entrar em vigor a GDPR, né, eu procurei conversar com todo mundo da Europa, assim, fiquei horas conversando, e todo mundo falou uma coisa, inclusive, que mudou muito a minha percepção na época, né? Em 2018, minha percepção, eu já estava aqui trabalhando em cima disso, mas a gente tinha aquela percepção do consentimento, né? As pessoas até no Brasil falavam, é aquela lei que você tem que pedir consentimento para tudo. Então, assim, e o pessoal da Europa falou, a gente fez muita coisa errada. A gente começou a pedir consentimento para tudo, começou a pagar dado que não precisava, a gente errou muito. Hoje a gente vê que o consentimento é a pior base legal. Assim, a última opção, se você não conseguiu fazer por nada, a gente pede consentimento. E uma outra coisa em relação ao consentimento é que
O consentimento, ele fala assim, que ele tem que ser retirado. Isso é explícito na GDPR, tão facilmente quanto foi obtido. Na LGPD fala meios facilitados para retirar o consentimento. A LGPD ela muda um pouco. E você vê os sites aqui, por exemplo, o próprio cookie, já que o assunto é cookie, você clica no cookie, você fala assim, aceite todos os cookies. Desaparece, você nunca mais vê aquela barra. Então, essa premissa do tão facilmente quanto foi obtido já morre aí, porque quando você entrar no site na próxima vez, se aquela barra sumiu, se não ficou nada, nem por exemplo, você vê aí a app, a ICO, o próprio Kneel, eles têm um cookiezinho lá, apesar de você já ter aprovado os cookies, fica uma figura lá de um cookiezinho que você pode entrar e retirar o consentimento tão facilmente quanto foi dado. Mas 99,98% dos sites comerciais, inclusive a gente já teve a situação de um cliente falar assim, eu não quero essa barra aí. Eu, não, mas isso é a lei. Não, mas eu não quero, joga no rodapé, some com isso. O cara mandou assim, o próprio cliente, ele assume o risco jurídico de não ficar com aquela barrinha ali, com aquele cookiezinho ali, porque ele acha que vai atrapalhar as compras, né, as vendas dele. Então, isso é um assunto interessante. Quando você falou sobre retirar tão facilmente, eu me lembrei dessa situação que a gente encontra várias vezes, assim, porque quando você vê, poxa, não é possível que 99% dos sites estão errados. Mas se você for pela letra da lei, pela interpretação que eu faço pela letra da lei, estaria. Então, assim, qual é a sua opinião em relação a isso? Olha, Fernando, a minha opinião em relação a isso, eu tenho uma visão muito pragmática do direito, tá? Eu costumo brincar com meus alunos, com o pessoal quando eu trabalho, que eu gastei todo o meu academicismo na universidade, tá? Eu gosto do direito desde que ele tem uma aplicação concreta, tem uma função concreta e não pela beleza do direito. Claro, depender do direito, você pode escrever artigos acadêmicos ou teses ou etc e tal, mas para essa nossa realidade do operador do dia a dia de proteção de dados que está aí sentado, está perdendo tempo nesse exato momento para ver essa live, porque é uma pessoa interessada sobre o assunto, que precisa absorver e aumentar o seu conhecimento, mas a pessoa não quer saber de uma discussão, digamos, sobre a beleza do consentimento, sobre não sei o que, saber o seguinte, o que eu faço no meu dia a dia? Na hora, como é que eu resolvo o meu problema, né? Então, a minha visão sobre isso, ela é que nós temos que ser pragmáticos, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, na minha visão, há pessoas que pensam diferentemente. Eu acho que ela não deve ser uma gincana para ver quanto mais obstáculos fazemos, quanto mais formas de ultrapassarmos aqueles obstáculos, melhor. O ganhador é aquele que vai saltar mais obstáculos para chegar no final. Não, tá? Eu acho que tem que ser uma coisa pragmática. Você deu o meio para o sujeito administrar. Veja bem, o que você falou é uma realidade. Tá? Normalmente você entra no site, quando você entra, você tem a barra, depois você entra de novo, você não necessariamente tem essa barra. Mas eu não acho que você tem que ter a obrigação de mostrar essa barra a cada vez que a pessoa entra dentro do site. Talvez dentro do site você possa ter um determinado ponto, um determinado local em que você diga gestão dos cookies. Está lá em cima, como qualquer outro item na sua barra, por exemplo, se você tiver de fato curiosidade, como esse seu cliente disse, poxa, eu não quero essa barra, né? Como é que eu vou fazer? Você tem essa faculdade de fazer essa gestão. O que na bem da verdade, nós já estamos indo a 99% mais do que as empresas fazem. Tá? As empresas fazem, colocam, depois nunca mais aparece, não tem no seu site a questão de gestão dos cookies. Se você quiser, você vai no seu navegador, vai lá e apaga todos os seus cookies. Aí sim, quando você entrar na página novamente, a barra vai aparecer para você. Tá? Então, o que a lei determina, tá? Se eu analisar a letra fria da lei, é que você tem que provar que você solicitou o consentimento e esse consentimento tem que ser, de fato, caso você seja instado a demonstrar que esse consentimento houve, que ele foi inequívoco, você tem aí um log de acesso a alguma coisa que consiga provar. Mas, para mim, se você provou, eu, Fernando, no estado atual do direito, na ausência de regulamentação específica sobre o tema, entendo que isso é suficiente. O que você vai ter que fazer num segundo momento vai ser administrar o tempo de consentimento, que é outra condição, né? Esse consentimento é válido por quanto tempo, né? E o prazo de conservação do consentimento já é uma outra discussão
fora dessa primeira que a gente já falou do consentimento, se ele deve ser reiterado, repetido ou não, uma vez só, etc. Mas, com toda a modéstia, né, que eu tenho que ter num determinado momento, eu não sou o dono da verdade, eu tenho só uma interpretação sobre o tema que pode não ser a correta, pode não ser a boa interpretação é daquela pessoa que tem condições de te sancionar, ela que é a boa. Com certeza. Eu converso muito com as pessoas, principalmente as que vêm da minha área, né, que não são, tem um raciocínio mais exato, mais lógico. Então, eu separo assim, putz, às vezes a gente pega um negócio na lei e tenta tratar como se fosse um checklist, né, como se fosse o de obstáculo. Tem a tendência de ser exato naquilo. E essa interpretação exata da coisa, né, a gente vê, eu falo assim, bom, quando eu quero um modelo, eu vou lá no próprio CNIL, no ICO, vejo lá que ele tem aquele... Mas existe um... Aí a gente fica naquela questão que você... Por exemplo, uma questão de privacy by design, que a gente também fala assim, poxa, os cookies têm que vir desabilitados, agora já teve aquele negócio do Planet 49 também, né? Que apareceu que, ou seja, essa discussão, se você fosse olhar os princípios de privacy by design, todos os cookies tinham que vir desabilitados. Depois disso, algumas empresas passaram a desabilitar os cookies com padrão, depois dessa decisão. Como você falou, assim, é uma questão do direito em construção. Então, a gente, hoje, como a gente vê tantas empresas que a barra desaparece, a gente entende que, até o presente momento, nenhuma autoridade implicou com isso, digamos assim, nenhuma autoridade, como você falou, a pessoa que tem o poder, né, de te multar por alguma coisa dessa, até o presente momento, ela não te multou por não ter deixado aquilo ali tão facilmente, né? Mas isso é um desafio grande, porque é um desafio grande para quem está implementando, porque é um tipo daquelas coisas de redução, falando de análise de risco, você reduz o risco até um ponto e monitora. Porque, de uma certa forma, você está aceitando o risco ali é um risco baixo, porque até hoje não teve nenhuma decisão, a gente reduziu até o nível melhor que podia, que a gente achou assim, não, até o nível aceitável meu, vou reduzir esse risco e vou monitorar como esse risco, se alguma coisa vai acontecer, né? Monitorar inclui as decisões aí dessas agências. No dia que sair a primeira multa para falar assim, poxa, não é tão, ele não consegue retirar da primeira com a mesma facilidade. Se um dia vier, né? Porque hoje, se até hoje não teve, se um dia vier, a gente vai ter que tratar isso aí dessa forma. Fernando, eu assim, gostaria de, eu realmente vejo que assim, a gente teve uma excelente participação sua, uma aula, realmente. Eu fico muito orgulhoso de ter pensado e te chamado, você ter aceitado, porque quase uma hora você deu uma visão sobre o que realmente é como a coisa acontece na Europa, que eu acredito que assim, em 2 anos, 2 anos de estudo só de GDPR, 2 anos, não, quase 3 anos de estudo de GDPR, ou quem está estudando isso aí, dificilmente teria essa visão. Você trouxe, a gente compartilhou muito conhecimento, muita sabedoria, assim. Não é à toa, né, que você foi indicado, né, pela Câmara dos Deputados para fazer parte do conselho, né, que vai aconselhar a agência em relação a esses assuntos. Né, a gente fica claro, né, para todos o porquê que o Fernando teve essa indicação, e fico muito feliz que tenha sido você, com todo esse conhecimento, né, que tenha sido uma das pessoas, fico muito feliz que tenha sido uma das pessoas que estará lá aconselhando, né, a agência, fico muito feliz. E então, acho que para a gente manter um pouco, para não tomar muito mais do seu tempo também, se você tiver alguma consideração, alguma coisa para fazer, eu tenho algumas, né, a gente acabou, eu tenho algumas coisas aqui, mas não chegam a ser perguntas no chat. Então, se tiver uma consideração para finalizar, eu só tenho a agradecer demais sua participação, seu tempo, e depois a gente vai editar, colocar direitinho para as pessoas que quiserem rever, que eu acho que não só quem perdeu, mas é uma aula que precisa ser revista, esse bate-papo nosso. Então, tá ótimo, Fernando. Eu só tenho a agradecer, não só você aí, que foi o iniciador o provocador dessa conversa, que, conforme eu disse, eu sou um apaixonado por proteção de dados, eu acho essa matéria extremamente interessante, e que me chamou a atenção foi que você, de fato, foi um dos poucos no Brasil a quem
essa decisão da CNIL fez eco aos seus ouvidos, né? E, principalmente, quero agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo e dizer para vocês que não percam, digamos, a coragem, tá? O direito de proteção de dados é algo muito bonito, é algo muito novo que está começando. Vocês estão fazendo parte de uma história da primeira geração de estudiosos de proteção de dados no Brasil. Vocês vão ajudar digamos, a formar um conhecimento básico, o que seria mais ou menos essa interpretação da lei. Vocês vão participar de toda essa evolução, então é um momento privilegiado que eu acredito que todos nós estamos vivendo, e quero encorajá-los a sempre pesquisar, estudar um pouco mais. A matéria ela é muito interessante e, mais uma vez, tá? Como é um direito em construção, não é porque eu falei que isso vai ser assim, tá? Existem várias pessoas que pensam de formas distintas a mim. Eu conheço várias pessoas extremamente brilhantes e inteligentes que, sobre determinados pontos, nós temos discussões com visões antagônicas, mas essa é a beleza do direito, né? O direito não é uma ciência exata, então isso nos permite conjecturar sobre interpretações ou pelo menos saídas que sejam defensáveis ou sustentáveis em caso de contestação. Tá? Essa é a linha em que eu tento posicionar o meu raciocínio para que a gente consiga justificar algo, construir algo que seja baseado em escolhas, tá? Porque a LGPD, no caso do Brasil, mais o GDPR, também segue a mesma lógica, segue a lógica de accountability, ou seja, você tem que demonstrar por que você praticou determinada ação. A questão não é necessariamente de estar sempre certo, porque o direito à proteção de dados é muito casuístico, ou seja, um determinado fato numa situação pode ser considerado correto, esse mesmo fato em outra situação pode não ser. O que é importante é que você tenha condições de demonstrar os caminhos que você percorreu para chegar nisso aí, e que a partir daí, eu acredito que tudo isso vai ser validado, pesado e analisado por aqueles responsáveis pelo seu controle. Agradeço o tempo de todos vocês, muito obrigado aí, obrigado, Fernando, pelo convite e parabéns aí a todos pelo interesse, parabéns pelo interesse na matéria. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Eu aproveitei e coloquei aqui no chat, né, um convite para uma outra live, né, que você vai participar essa semana, exatamente sobre a implementação da LGPD no Brasil. Deixei aqui no chat para todo mundo, divulguei alguns cursos que, com certeza, quem participou aqui vai querer participar novamente e ouvir um pouco mais, te ouvir um pouco mais. Espero que a gente possa discutir outros assuntos aí, voltar em outras lives para poder deixar esse conteúdo para o pessoal aqui. Pessoal, muito obrigado a todos. Assunto é o que não falta. Com certeza, com certeza. Muito obrigado a todos os participantes. Depois eu vou divulgar aí, a gente vai fazer uma edição, deixar assim na íntegra e algumas partes também, porque como a gente tem uma hora, a gente faz a edição e eu vou divulgar isso tudo para vocês. Muito obrigado, então, pelo tempo de todo mundo. A gente foi e vamos para a próxima. Um abraço.